Não esqueci. Então, vamos lá, pessoal. Eu vou começar na aula de hoje relembrando um pouco do que a gente viu na aula passada, tá bem? Nas aulas anteriores, na verdade, né, a gente começou a ver a lei do gás ideal, onde a gente tinha a relação das variáveis de estado, que é PV igual a nRT, onde... Deixa eu pegar a canetinha. Aqui. Essa é a lei do gás ideal, onde a gente viu que essa lei do gás ideal, ela traz consigo algumas premissas, né? Que a primeira dela é que ela deve ser utilizado para gases, né? Lei dos gases, justamente por conta das premissas, que são elas. Não existem interações entre as moléculas. Então, o ponto de partida para esse modelo é que as moléculas de um gás não se enxergam por conta da sua distância. E que as moléculas são perfeitamente esféricas, né? Então, dessa forma, a lei do gás ideal, que foi obtida através de outras leis, né? A gente viu durante a aula, que temos então a relação onde a pressão é inversamente proporcional ao volume e diretamente proporcional à massa e à temperatura. Então, aqui P é a pressão, V é o volume, N é o número de mols, ou a massa, né? Que aqui está, número de mols nada mais é que a quantidade de matéria que você tem, a quantidade de moléculas de gases que você tem lá dentro do seu sistema. O R é a constante universal dos gases, que é tabelada, um valor fixo, e vai depender justamente das unidades de pressão e volume. Lembrando que a temperatura sempre deve ser utilizada em Kelvin e o N é sempre em mol, né? Então, o R vai depender basicamente da pressão e do volume. Então, a depender da unidade de volume e pressão que você tiver, ou você converte para se adequar o valor da constante dos gases, ou converte a pressão ou volume, né? Se a pressão tiver, por exemplo, em milímetros de Hg, milímetros de mercúrio, por exemplo, aqui, se você for utilizar 0,082, você vai ter que converter milímetros de Hg para atm. E o volume, se tiver em metros cúbicos, vai ter que converter para litros, né? Então, basicamente, essa lei do gás ideal, ela serve para relacionar essas propriedades, essas variáveis de estado para os gases, tendo em vista que eles não tenham interações, né? Então, algumas condições devem ser satisfeitas também, como, por exemplo, altas temperaturas e baixas pressões. Então, fora disso, a gente viu também que na verdade, no real, quando se a gente diz ao respeito de um sistema real, não ideal, se a gente pegar um sistema real, o que acontece é que essas moléculas elas vão interagir, elas vão ter interação de atração e de repulsão, a depender da distância que essas moléculas se encontram. Se ela estiver um pouco distante, né, a gente viu, eu acho que eu passei até um simuladorzinho onde ele mostra quando as duas moléculas estão distantes, começam a dominar as interações de atração. Dominar, por que dominar? Porque não é que as interações de repulsão não vão existir, só que as de atração vão ser muito maiores, então por isso que eles vão se sobressair. Então essas moléculas vão tender a se aproximar umas das outras, só que quando elas se aproximam demais, aí vai ocorrer um efeito contrário. As forças de repulsão, até por conta do contato das nuvens eletrônicas ali, vão tender a repelir uma à outra. Então, quando elas se aproximam demais, então aí a gente já vai ter interações de repulsão. Forças de repulsão, na verdade, dominando esse sistema, ok? Então, basicamente é isso, o gás ideal.
eu passei alguns exercícios que, dada algumas condições, foi até uma questão que veio agora no grupo sobre da água, né? Que a água, a questão, ela diz que a água está a 1 atm, 27 graus Celsius, ou seja, 300 graus Kelvin, e tem um mol. Aí ele pergunta qual a densidade, da água, isso. Deixa eu abrir o Excel aqui para tirar essa dúvida, né? Na questão, deixa eu voltar aqui no grupo. Foi o Eduardo que perguntou sobre essa questão. E ele tem razão. Se a gente usar essa equação do gás ideal, que é PV igual a N RT, que ela diz que a gente não tem interações, e aplicar a um fluido, porque a 27 graus Celsius, ou seja, 27 graus Celsius é igual a 300 graus Kelvin. Deixa eu aumentar aqui a letra, que eu não sei se vocês estão assistindo do celular. Então, vou tentar aumentar aqui. O que acontece? Aqui, graus Celsius, e a gente tinha que converter para Kelvin. É aproximadamente 300 Kelvin, na verdade 315, salvo engano. Aqui convertendo, a gente vai ter aproximadamente isso. Só que o que acontece? Aqui é a temperatura, tá ok? Então, vou botar aqui, ó, deixar já convertida para 300 graus Kelvin, para a gente usar no cálculo. Vou explicar essa questão. 300 graus Kelvin, o número de mols N, eles querem um mol. Então, aqui eu vou botar as unidades, ó, Kelvin, mol. A pressão é 1 atm, e o R, vou colocar aqui, ó, 0,082 para ficar atm, litro, mol Kelvin. atm, litro, por mol Kelvin. Essa é a unidade da constante dos gases. Então, espaçozinho. Só que o que acontece? Esse modelo, ele diz que não tem interação. A 300 Kelvin, a nossa água, ela vai estar no estado líquido, correto? Então, o que é que acontece? A gente viu que a diferença, basicamente, do estado gás, líquido e sólido, justamente é a distância entre as moléculas. No gás, a gente tem as moléculas muito afastadas, enquanto no líquido, essas moléculas estão mais próximas. Então, quando a gente utiliza esse modelo do gás ideal para um líquido, olha o que vai acontecer aqui, ó. Vou pegar aqui, ó, e vou calcular o volume. Calcular o volume, onde se eu isolar esse volume aqui na equação, vai ficar nRT dividido por P. Esse P que está multiplicando, ele vai passar dividindo. Então, a equação do volume vai ficar o quê? Ó, nRT dividido pela pressão. Se eu executar isso aqui, ó, é igual a N vezes R vezes a temperatura. Então, estou multiplicando aqui, ó. D2 é 1 mol, vezes D4. D4 é o R, e D1 é a temperatura. Então, eu multipliquei nRT aqui e vou dividir pela pressão, por 1. Olha o valor que vai dar. 24,6 litros, por conta da unidade do R, né? Constante dos gases, porque atm vai cortar com atm, mol corta com mol, Kelvin com Kelvin, só sobra a unidade litro. Então, a gente tem 24 litros em 1 mol a 300 graus Kelvin. Só que o que acontece, como eu falei no grupo, isso
esse modelo, por conta que você fugiu da premissa dele, qual é a premissa dele? É gás. E eu estou aplicando a quem? A líquido. Então, o que é que vai acontecer? Um erro muito grande. Então, se a gente calcular a densidade, o volume da água no estado líquido, vamos pegar aqui, ó, com os próprios dados que ele vai dar. Ele diz que a densidade é igual a, deixa eu colocar aqui, densidade da água é 1 grama por centímetro cúbico. Né? O que vai acontecer? Se a gente calcular o volume da água, né? Utilizando a densidade aqui. A gente sabe que a densidade, vou botar a equação aqui desse lado. Densidade é igual a massa sobre volume. Lá na questão, ele não dá, mas se a gente calcular a massa molar da água, né? Ele vai, massa molar da água é igual a 18 gramas por mol. Como a gente vai ter um mol aqui, ó, de água, então, se é um mol, então a gente tem 18 gramas por mol. Um mol, 18 gramas. Então, a massa de um mol, a massa é igual a 18 gramas. Esse mol aqui tem 18 gramas. Se a gente for pegar aqui, ó, e tirar que a densidade é a massa por volume, a gente vai achar o volume aqui isolando ele, ó. Joga o volume, tá dividindo, vai para cá, e aí vai ficar volume é igual a massa dividido pela densidade. Então, se a gente pegar aqui, ó, e calcular o volume real, é igual a massa, que é igual a 18 gramas, e eu dividi pela densidade, 1 grama por centímetro cúbico. Aqui, ó, vai dar 18 centímetros cúbicos. Se eu converter para litros, vai dar, aqui vai dar 18 ml. Isso aqui é 18 ml. E aqui é 24 litros, 24.600. Vou colocar aqui, 24.600 ml. E aqui, ó, 18 ml. O calculado com o modelo do gás ideal. E o volume calculado aqui com os dados reais dele, que é a densidade e a massa. O erro, será que foi muito grande? De 18 ml para 24.600? Nada, foi pequenininho. Mas no caso aí, na questão, se colocar 24,6 litros, tá certo? Tá. Só isso que eu quiser. Se você, como eu mostrei aqui, você calculou pelo gás ideal, ele vai dar justamente isso aqui, ó. Vai dizer que 1 mol de água a essa temperatura e pressão ambiente, né? A pressão atmosférica é a pressão normal, com condições normais de pressão e temperatura. 27 graus Celsius também é temperatura ambiente. Ele está dizendo aqui que se você pegar 1 mol, vai ter 24,6 litros. Mas por que esse erro? Porque você fugiu da premissa do modelo do gás ideal, que é o quê? Para ser aplicado em gases e a altas temperaturas. Entendeu? Por isso que, quando calcula pelo modelo do gás ideal, ele vai dar esse absurdo aqui de volume. Ok? Só que eu acho que na questão ele não pedia nem volume, era a densidade ainda, né? Só que aí a densidade tá fácil. É massa sobre volume. Aí se você tem a massa de 18 gramas
dividido por 24.600, ver a densidade, igual a 18, dividido por 24.600. Essa densidade aqui que ele vai dar, ó, em grama por... Não, professor, na questão aqui ele pede o volume. Então, no caso, seria em litros. Ah, ele pede o volume? Pronto. É. Pronto, beleza. Ó, a diferença da densidade aqui, ó, que aí a gente consegue encontrar pelo modelo do gás ideal. Ele está dizendo que a densidade da água é 0,000732, sendo que a densidade da água é 1. A densidade real da água é 1 grama por centímetro cúbico, ou seja, 1 grama por ml. Tá vendo o erro? Gigante. Tá querendo dar susto que tá com medo, rapaz, hoje. Pronto, então, essa questão, a partir dessa questão, vocês conseguem ver, não sei se todo mundo notou, que tipo, um mol deu um volume muito grande. Então, basicamente é por conta que estamos fugindo das condições ideais do que esse modelo se encaixa, ok? Aí, por exemplo, até mesmo sistemas de gás mais complexos, existem uma variação do gás ideal, que são equações de estado, onde ele leva em conta justamente as interações entre as moléculas, que levam em conta o formato da molécula. Então, quanto mais complexo o seu sistema, quanto mais diferente de uma esfera sua molécula for, mais distante ele vai estar do gás ideal. Então, aí, para isso, já existem outros modelos, uma série de modelos, Van der Waals, equações cúbicas de estado, que servem para ajustar justamente para outras condições onde o gás ideal não pega. E para líquidos também tem outras equações, que são que levam em conta justamente as interações das moléculas da água, por exemplo, se for só água, as moléculas da água com a água. Agora, se for mistura de líquidos, aí tem equações também que eles vão levar em conta a interação da molécula da água com a molécula da água, ou a molécula da água, por exemplo, a mistura de água e etanol, álcool 70%, né, que é água e álcool. Então, ele vai levar em conta as interações da água com a água, as moléculas do álcool, do etanol com o etanol, e as interações da água, das moléculas da água com o etanol. Ou seja, é um misto de interações que você vai ter. Isso para 2 compostos. Quando você vai aumentando o número de compostos, vocês veem que a complexidade vai ficando maior, né? Então, basicamente é isso. Pressão de vapor. A gente viu também pressão de vapor. A pressão de vapor, basicamente, ele vai me dizer uma informação muito importante, que é a volatilidade do composto, né? Então, se vocês ouvirem assim, ó, tem um composto com alta pressão de vapor, né, no laboratório, ou então no dia a dia do trabalho de vocês, ó, esse reagente aqui ele tem alta pressão de vapor, significa que ele é altamente volátil. Agora, quando você fala, ó, esse fluido aqui, ele tem baixa pressão de vapor. Quando ele tem baixa pressão de vapor, significa que ele é muito pouco volátil. Então, vocês observam que é meio assim. Deixa eu botar aqui, caneta. Quanto maior a pressão de vapor, menor é a volatilidade. E vice-versa. Então, inversamente proporcional. Então, se você disser, né, ou ver algum material que tem baixa pressão de vapor, é o contrário. Então, ele vai ter uma alta volatilidade. Aí, aqui eu mostrei esse exemplo a vocês. Vocês podem observar que, ó, na mesma temperatura, vou pegar essa linha reta, observe que aqui a pressão de vapor do éter, ele vai estar aqui, ó, quase a 800 milímetros de Hg, próximo de 40 graus Celsius.
Se a gente pegar do etanol, ele vai estar abaixo, mais ou menos na metade aqui, né? 100. Se você pegar da água, vai estar mais baixa ainda. Então, quanto menor a pressão de vapor, ou seja, qual que teve a menor pressão de vapor aqui? Foi a água. Ó, na mesma temperatura, ela teve uma pressão inferior aos demais. Então, ela é a menos volátil dos três. Agora, qual o mais volátil? O éter, né? O éter, a pressão de vapor dele é bem alta aqui, ó, chega próximo a 800 milímetros de Hg, de mercúrio. Então, basicamente é isso. Entenderam, pessoal? Pode botar uma dessa na prova, né? Tá vendo? Tô vendo. O senhor pode explicar a última questão, por favor? A última questão. Pronto, eu pego aqui. Eu vou terminar a aula, que eu não preparei aqui o slide. Aí depois da aula, eu gravo um videozinho explicando. Pode ser? Que aí eu pego os dados dela. Pode. Tá certo. Porque para fazer as animaçõezinhas aqui dá um trabalho. Aí eu faço gravo um vídeo com a folha de ofício explicando. E mando para vocês. Ou até abro um chat aqui uma videoaulazinha no WhatsApp mesmo. Um grupo. Curvas. A gente também viu essa parte das curvas de vaporização e condensação, né? Curva de vaporização e condensação. É justamente nessa curva aqui, tá vendo? AC. É onde ocorre justamente as mudanças de fase, de vapor para condensado ou de condensado para vapor, né? Se eu estou aqui, ó, no sólido e eu vou para o líquido. Opa, tá errado. Essa aqui. Aqui é 1, 2 e aqui é 3. Se um veio para o lugar errado. Essa aqui é a curva de fusão-solidificação. Ou seja, se ele estiver no sólido e for para o líquido, ele vai fundir. Agora, se ele estiver na fase líquida e retornar para a fase sólida, aqui, ele vai solidificar. Então, um seria... Deixa eu colocar aqui. Esse 1 é a curva de fusão e solidificação. Enquanto a 2 é a curva de vaporização e condensação. Ou ele... Uma caneta. Se ele tiver líquido e ele virar vapor, então ele passou por um processo de vaporização. Agora, se o seu fluido... Isso aqui é para fluidos puros. Esse diagrama de fases é somente para compostos puros. Por exemplo, se você tiver água pura, se você tiver água e etanol, uma mistura binária, aí já muda a cara desse gráfico aqui. Então, se ele tiver vapor e ele vir para o líquido, então ele foi para o estado de condensação, ou seja, ele condensou. E aqui vaporizou, ou seja, virou vapor. E na curva 3 é de sublimação, onde ele passa direto do sólido para o vapor ou do vapor para o sólido. Ok? Então, se ele tiver sólido e virar vapor sem ficar líquido, então é o efeito chamado sublimação. Esse ponto onde as três curvas se encontram é chamado ponto triplo. Ponto triplo é o porquê? Porque ele vai encontrar sólido, líquido e vapor. Então, se vocês pegarem a água, colocar um sistema de refrigeração e aquecimento controlado, tem alguns, por exemplo, um banho térmico, que dá para você controlar a temperatura muito bem, com alta precisão, vamos dizer assim. Ele tem um sistema tanto de aquecimento quanto de refrigeração. Então, você pode aquecer até altas temperaturas ou você pode também resfriar a baixas temperaturas. Então, se você pegar a água ou qualquer outro composto puro e você
alterar as condições de pressão com a bomba também, né? Porque aqui também ele depende da pressão. Então, você variar a pressão e temperatura, você consegue varrer todo esse gráfico aqui, que geralmente em laboratório o que se faz é justamente isso. Só que em laboratório tem uma célula, existe uma célula, que é meio como um reator de alumínio, mais ou menos assim. Aí ele tem um bico de entrada e um de saída de fluido. No caso, seria muitas vezes se utiliza óleo mineral, porque a água, se você for usar 100 graus Celsius, ela começa a evaporar fácil, mas se você botar óleo mineral, você consegue aquecer e fazer uma varredura melhor dessa faixa aqui. E aí ele é oco, tem um tubo de alguma pedra, por exemplo, quartzo ou então safira. Geralmente, dependendo da pressão, pode ser safira. E aí eles botam a câmera aqui, ó, com uma iluminação. E essa câmera capta justamente essas mudanças de fase, onde o operador ele vai mudando a temperatura e injeta. E no fundo dele ele é como se fosse um pistão móvel. Então ele diminui o volume ou aumenta. E conforme você diminui ou aumenta o volume, você altera a pressão. Enquanto o fluido que entra e sai daqui do reator, você consegue alterar a temperatura. E aí a câmera vai captando justamente o ponto, por exemplo, quando você está em sólido, ele vai estar bem comprimido. Por exemplo, a água ele vai estar como se fosse uma pedra mesmo lá no fundo. Só que conforme você vai alterando as condições de pressão e temperatura, aí você começa a ver as primeiras gotículas se formar. Então, aí, as primeiras gotas de água se formou ali. Então, ele está passando para o estado líquido. Mesma coisa para o vapor. Quando você aquece muito aqui, você aquece muito e joga ele para o estado vapor. E aí, você vai fazendo o quê? Diminuindo a temperatura. Vai diminuindo, mantendo a pressão constante, né? Isso geralmente se faz assim. Você deixa uma variável constante, pressão, por exemplo, e aí você aquece até virar vapor e depois você vai reduzindo a temperatura. Que vai reduzindo aqui, ó, a escala de 100 e para cá é 0. Então, quanto mais para a esquerda, mais próximo de 0. Então, aí ele mede um ponto aqui, e vai medindo os pontos até quando começa a observar a primeira gota de água também formando. Então, é muito nítido essa parte de transição de fases. E são muito utilizados, tanto na verdade, em diversas indústrias. Utilizam, por exemplo, alguns gases, como CO2 ou nitrogênio, como solvente, para retirar compostos químicos, por exemplo, de plantas, por exemplo. Você pode utilizar esse método aqui para remover compostos de seu interesse. Aí vai depender do fluido que você coloca lá dentro. Pronto. Então a gente já viu vapor, que é os gases, né? Então a gente viu um pouco do líquido. E agora a gente vai falar um pouco sobre os sólidos. Que aí os materiais sólidos, eles já têm algumas características, assim, digamos, bem interessantes. Bom, então, primeira coisa para a gente ver é que, na verdade, a gente já viu que toda essa parte das propriedades, na verdade, dos materiais, vai ser resultado não só de pressão e temperatura, né? Vai ser resultado também de uma série de características de cada material. Então, se você pegar o nitrogênio, N2, vai ser muito diferente por exemplo, do zinco. Então, as características atômicas dele, a quantidade que a gente já viu, toda a parte de cargas, tudo isso vai interferir justamente nas propriedades dos materiais. Então, como aqui mesmo diz, ó, a gente vai ter os materiais, eles vão ser resultado, na verdade, de uma combinação de características atômicas, como
a composição, né? A composição vai ser a ligação interatômica. E o tipo de estrutura, que aqui ele já fala de estrutura cristalina. Só que para sólidos, a gente tem basicamente dois tipos de estruturas. Quando você pega um sólido, ele pode ter uma estrutura cristalina ou ele pode ter uma estrutura amorfa. Ok? O que é essa estrutura cristalina e o que é essa estrutura amorfa? Então, toda vez que as moléculas lá, elas formam um padrão tridimensional e repetitivo, então, é um padrão que ele vai se repetindo várias e várias vezes. Então, toda vez que a gente tem isso, então eu vou ter um sólido do tipo cristalino. Então, ele é formado por como se fossem cristais. E já amorfos, ele não tem padrão nenhum. Então, se ele tiver algum padrão, se você pegar um sólido e colocar no microscópio lá, e você conseguir ver as moléculas dele, você vê que ele segue um padrão, então a estrutura é cristalina. Se já não tiver esses padrões, né, tridimensionais, for aleatório, então é do tipo amorfo. E isso vai conceder algumas características, como justamente eu já disse aqui, esse tipo também de estrutura vai garantir algumas propriedades para alguns materiais. Aí aqui tem um exemplo, por exemplo, de um sólido amorfo. Na verdade, esse aqui é essa pedra mais já lapidada, é uma pedra amorfa. E esse aqui é um cristal, sitbinite. É uma estrutura cristalina. Para falar, basicamente a maior parte dos materiais, basicamente eles têm uma grande parte mais de compostos cristalinos, com a estrutura cristalina. Então, para a gente falar de estrutura cristalina, a gente tem que falar também de célula unitária. O que seria essa célula unitária? Né? Essa célula unitária, basicamente, é o menor constituinte do conjunto. A gente viu aqui que ele vai formar um padrão. Então, nesse padrão, a gente pega uma menor parcela. Por exemplo, aqui tem um exemplo, vários blocos empilhados aqui. Então, um bloco desse seria como se fosse uma célula unitária. Então, ele está representando uma célula unitária do conjunto total. Ok? Então, basicamente, essa célula unitária é a unidade básica, porque ela constitui um menor conjunto de átomos que estão associados, encontrados numa estrutura cristalina. Né? Bom, os materiais metálicos, por exemplo, que a grande maioria se solidifica em estruturas cristalinas. Por isso que alguns apresentam as suas condições, né? E essas estruturas cristalinas, basicamente, elas são divididas em 4 tipos. Aí a gente tem a cúbica simples, CS. Os meninos vão lembrar fácil dessa aqui. CS, cúbica simples. Cúbica de corpo centrado, CCC. Cúbica de face centrada, CFC. E a hexagonal compacta. Então, o que vai diferir cada uma dessas 4 aqui? É justamente a forma ou padrão tridimensional que está sendo repetido, né? Vamos lá. Para a cúbica simples. Na cúbica simples, a gente vai ter cada átomo, ele vai possuir 6 átomos vizinhos. Aí aqui ele dá um exemplo, que ele vai ter aqui. E aí ele tem esses 6 átomos vizinhos, esses vermelhinhos, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E no interior dessa célula só vai existir apenas um átomo. É basicamente isso aqui. Só que o que acontece? Mas aqui não tem nenhum átomo dentro, né? Se você
for olhar assim, não tem nenhum átomo dentro. Só que a gente, olhando dessa forma aqui, o que é que acontece? Nessa imagem aqui. O que é que acontece? Ele vai ter 1/8 de cada átomo aqui, ó. Cada esfera dessa aqui vai ter uma parte no centro, que seria dentro desse quadrado aqui. Então, cada átomo desse aqui, desse conjunto, temos 4 átomos aqui, eles vão ter uma representação na parte central da estrutura. E essa representação de cada um dentro da estrutura, quando a gente soma a contribuição de cada um, vai ser equivalente a um átomo. Ok? Então, esse tipo de estrutura, ele tem uma chamada, a gente vai ver o fator de empacotamento, né? Mas ele é ineficiente enquanto ao empacotamento atômico. Porque simplesmente 52% do seu volume total é preenchido. Como pode ver aqui, ó, essa parte aqui. Vou tentar pintar aqui de vermelho. Ele tem uma grande parte aqui, essa parte central, que não está com as moléculas, né? Não é preenchida. Então, ele tem como se fosse um vazio muito grande. Então, quando se trata de empacotamento atômico, empacotamento é você pegar, né, como se fosse empacotar mesmo, juntar várias moléculas em um volume menor. Então, ele tem um empacotamento dito ineficiente, por conta que quase metade do volume não é preenchido. 48% não é preenchido. Somente 52% é preenchido com os átomos. Lembrando que quando a gente trabalha de estruturas, pessoal, estrutura cristalina, o que é que acontece? A gente, para tentar enxergar esse tipo de estrutura, a gente utiliza os átomos como esferas maciças. Aqui, ó. Que a gente já sabe que não é bem assim, né? Que não funciona bem assim, mas para o estudo dos tipos de estrutura, a gente tem que adotar um padrão, e o padrão é que todos os átomos são esferas maciças, ok? Pronto. Como ele tem um baixo empacotamento, então, geralmente, se a gente pegar metais, né? Metais, eles são muito densos, são muito pesados, os metais. Então, o fator de empacotamento de metais é muito maior do que 52%. Então, ele não se enquadra nesse tipo de estrutura, que é a cúbica simples. Então, aqui geralmente, são materiais leves, né? Por essa razão, os metais não cristalizam na estrutura cúbica simples, justamente por conta desses grandes espaços vazios, ou seja, essa ineficiência em empacotar. Aqui, o único elemento que se cristaliza dessa forma é o polônio, que é um elemento radioativo que é extremamente tóxico. Então, na cúbica simples, a gente tem um átomo e um fator de empacotamento aqui, ó, de 52%. Cúbica de corpo centrado, que é a CCC. Então, nesse tipo de estrutura, né, que aqui a gente já está falando de estrutura sólida, a célula unitária ela tem uma eficiência maior do que a cúbica simples. Então, se a gente for pegar o fator de empacotamento dela, já é de 68%. Então, 68% do seu volume é ocupado. Se a gente observar, qual a diferença desse aqui da cúbica simples para a cúbica centrada? Ó, aqui a gente tem 4 moléculas e tem um vazio grande no meio. Já na corpo centrado, como o próprio nome diz, a gente tem um corpo centrado. Aqui a gente tem 4 moléculas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, tem esse plano superior e inferior. Então, vai ter essas 8 moléculas. E no interior dela, vai ter uma molécula. Diferente dessa aqui, ó. Que aqui a gente tinha 4 moléculas na parte superior e 4
na parte inferior, ou seja, 8 moléculas. E essas 8 moléculas, ela deixa um espaço vazio, diferentemente da do corpo centrado, que ele preenche com uma molécula. Então, no corpo centrado, o que é que acontece? Eu tenho uma molécula aqui, ó, interagindo com 8 moléculas, ok? Então, por conta disso, o espaço vazio se torna menor, né? Por exemplo, nessa aqui a gente o centro dela, se a gente observar aqui, né, nessa parte aqui, é totalmente vazio. Se a gente coloca uma molécula aqui, a tendência é que o empacotamento aumente, né? Você tenha maior quantidade de moléculas num determinado volume, que é justamente o que acontece na cúbica de corpo centrado. Aparece essa molécula aqui, onde ela vai interagir com 8 átomos vizinhos. Então, ó, essa aqui vai interagir com todas as 8 moléculas que estão em volta, as 4 do plano superior e as 4 do plano inferior. Geralmente, quais materiais se solidificam nesse tipo de estrutura? Os metais alcalinos, o bário e vários metais de transição. Então, a gente já vê que só por conta desse elemento, quando ele se estruturar, quando ele vai se solidificando, ele se solidifica e existe essa molécula centrada aqui entre 8 moléculas, e isso provoca um aumento no empacotamento, né? Ou seja, um aumento na densidade lá, e por conta disso a gente já começa a observar alguns metais já que conseguem se solidificar com esse tipo de estrutura. Cúbica de face centrada, ou ACFC. Então, essa aqui já é uma maneira mais eficiente de empacotar. A gente observa aqui, ó, as mesmas 4 moléculas, tá vendo? Só o que acontece dentro, eu tenho mais outras moléculas aqui. Então, os átomos dos vértices, que são aqui, são compartilhados por 8 células unitárias, enquanto os átomos do centro das faces são compartilhados por 2 células unitárias. Adicionalmente, cada átomo apresenta um número de coordenação igual a 12. Então, cada átomo vai ter interação com 12 moléculas. E a célula CFC tem 4 átomos. O que vai garantir, né, um empacotamento de 74% do seu volume total ocupado. Então, aqui a gente vai ter um volume cada vez menor. E por conta disso, a gente já começa a ver também outros materiais. Ó. O alumínio, o cobre e a prata, ouro, são alguns materiais, alguns metais que apresentam esse tipo de estrutura cristalina. Então, o CFC geralmente é somente metais aqui. E por fim, aqui a gente tem a hexagonal compacta, ou HC, que essa aqui é a mais eficiente, né? Onde a gente vai ter um empacotamento bem elevado, aqui, ó, 74%, justamente a mesma quantidade do CFC, exatamente a mesma quantidade, ok? E é a mais comum entre os metais, por exemplo, o magnésio e o zinco. Aqui eu botei uma imagem, depois uma imagem para ver como é. Depois eu mostro como é que fica esse empacotamento. Aqui é como se tivesse esses átomos aqui na parte superior, uns no centro e outros aqui na parte inferior, ok? Então é como se ele tiver, como se fosse mais ou menos um sanduíche. E aí a gente vem para o fator de empacotamento, que é justamente a razão entre o volume da célula unitária, né, dos átomos internos, com o volume da célula unitária. Então, a gente, quando faz essa razão, vai obter o fator de empacotamento, onde o volume dos átomos ele vai ser basicamente essa equação, onde N é o número de
átomos, ok? E essa parte aqui do... Deixa eu pegar essa equação aqui. Pega a caneta da borracha. Posso pegar essa equação aqui do volume. Caneta. Pronto, aqui é o volume da célula unitária, VE, ok? Se a gente dividir ele aqui, ó, no meio, a gente tem o número de átomos e essa outra parte aqui, que é justamente o volume. Então, aqui o volume total vai ser uma razão aqui do número de átomos com o volume do átomo. Para facilitar, né, já esse comprimento de aresta aqui, eu vou só explicar como é que funciona para um. Vou explicar para esse aqui. Pronto. Para esse aqui, o cúbico simples. Ele pega uma parte aqui do raio, ó, e aqui você tem outro raio. Então, se eu pegar aqui, ó, eu tenho esse R e esse R. R desse átomo e o R desse outro átomo aqui. Então, o comprimento da aresta é calculado dessa forma. Por isso que o do CS é 2 vezes o raio, porque eu tenho duas moléculas aqui juntas e eu sei que a aresta ele vai medir justamente o raio de uma mais o raio da outra. Então, 2 vezes R. É o mais simples de explicar. Até por conta do tipo da estrutura, que é tridimensional. Então, o comprimento da aresta já está tabelado aqui, ó, 2 vezes R para o CS, para o cúbico corpo centrado, 4 vezes o raio. Esse R, pessoal, é o raio atômico, viu? É o raio atômico da molécula. Então, cada molécula vai ter um raio atômico específico. CFC, que é o cúbico de face centrada, e o HC, que é o hexagonal compactado. Então, a gente vai ter um comprimento de aresta para cada estrutura, cada uma dessas estruturas. Assim como eu vou ter o comprimento da aresta, também vou ter um volume. Esse volume, como eu disse, é justamente por conta da alocação da molécula na estrutura. Pronto. A estrutura cristalina CS, que é a mais simples, como eu disse. A cúbica corpo centrada, como eu falei, ela vai ter uma molécula centralizada, enquanto ele vai ter 8 átomos, tá vendo? Girando ao redor. Então, esse é o tipo de estrutura aqui de cúbico corpo centrado. Essa aqui é simples. E essa aqui é a cúbica face centrada. Você já observa que é a quantidade de moléculas que estão no mesmo volume aqui é muito maior, tanto desse quanto esse. Né? Agora, esses dois aqui, o volume já são um pouco inferiores. Já no HC, como eu disse, ó, tem como se fosse uma parte superior. A gente tem as moléculas aqui na parte superior, na parte inferior a mesma coisa, e 3 átomos aqui no centro. Então, basicamente, esses são os tipos de estruturas onde os sólidos, ao sublimarem, ou seja, ao vir do estado líquido para o sólido, eles ficam. Então, eles podem ficar. Isso tratando de estrutura cristalina. Então, ele pode ser cúbica simples, cúbica de corpo centrada, cúbico de face centrada e hexagonal compacta. Também aqui eu já coloquei, ó, fator de empacotamento, 52% para o cúbico simples, 68% para o cúbico de corpo centrado, para cúbico de face centrada, 74%, assim como a hexagonal compacta. Então, esses aqui são os fatores de empacotamento de cada uma dessas estruturas.
o número de coordenação, que é o número de coordenação é cada molécula vai se ligar com alguns átomos. Então, a quantidade com que ele vai se ligar é esse número de coordenação. E átomos por célula. Como a gente viu, na cúbica centrada, a gente tem 4 moléculas em cima, né? E 4 embaixo. Vixe, eu sou péssimo para desenhar ainda mais em 3D. Mas, enfim, eles são... esse no cúbica simples é justamente por conta que ele leva em conta a somatória das partes de cada átomo da estrutura cúbica simples. Aqui. Pronto. Se a gente pegar, ele vai ter um oitavo de cada átomo. Como a gente tem 8 átomos, que é essa aqui, tem 4 em cima e 4 embaixo, então cada átomo desse aqui vai doar um oitavo. Tem um oitavo na parte central da minha estrutura. Então, se eu pegar um oitavo vezes 8, vai dar 1. Então, por isso que na cúbica simples eu só tenho um átomo por célula. Então, se eu pegar uma célula daquela, ele só vai ter um átomo. Já na cúbica de corpo centrado, vai ter 2. Por que 2? Se a gente voltar aqui, ó, eu tenho um no meio, no centro, e mais um oitavo de cada uma dessas moléculas aqui. Então, um oitavo vezes 8 átomos. Então, eu tenho, quando soma as contribuições de cada dos 8 átomos, então eu vou ter um átomo com mais um no meio, 2. Do cúbico de face centrada, vai ter 4 átomos. E no hexagonal compacta, a estrutura ele vai ter 6 átomos na parte do centro. E isso também levando em conta as contribuições dos átomos que não estão no centro. Ok? Então a gente tem que levar em conta os que estão no centro com os demais que não estão centralizados, porque eles vão doar uma pequena parte para essa célula. Então, basicamente, os dados que vocês precisam é saber que na cúbica simples, você vai ter um átomo por cada célula. Na cúbica de corpo centrado, 2. Cúbica de face centrada, 4. E na hexagonal compacta, 6. E aqui vai estar o fator de empacotamento que a gente vai trabalhar na próxima aula. Bom, se a gente está tratando de empacotamento, como eu disse, é claro que fica aquela parte, se você tem um volume mais preenchido, então provavelmente o seu material vai ser mais pesado. E o outro menos, né? Se você pegar um bloco de 1 metro quadrado da mesma espessura de, por exemplo, isopor, e você pegar uma placa mesma de 1 metro quadrado também com a mesma espessura de vidro ou de metal, a gente sabe que o peso vai ser muito diferente. É justamente por conta disso. Se a gente for fazer essa analogia, a gente sabe que o metal e o vidro, ele não tem furos, né? Não tem espaços vazios. Agora, quando a gente vai para o isopor, que eles são justamente bolinhas conectadas, né, uma na outra, e entre essas bolinhas tem ar, né? Por isso que o isopor é muito leve. Então, a gente tem uma relação aí clara também com o seguinte, com a densidade, né? Se a gente tem o mesmo volume e o peso diferente, isso só vai estar tendo ação direta de uma propriedade física, que é a densidade. Então, através do conhecimento do tipo de estrutura, ou seja, qual é a forma que os átomos estão estruturados dentro de um elemento, né, a gente consegue determinar a densidade teórica ou massa específica. Alguns livros vocês podem achar densidade ou massa específica. Densidade porque tem
alguns livros eles tratam de densidade específica e densidade relativa, né? Aí, basicamente, aqui é a densidade, que é a massa específica, que aqui a gente vai ter uma unidade em gramas por centímetro cúbico, né? Então, quando se fala de densidade relativa, é adimensional, não tem dimensão. Mas, enfim, voltando para a densidade, para essa densidade aqui, é uma densidade que geralmente a gente tem unidade de massa na parte superior, ok? Unidade de massa por unidade de volume, ok? Então, a partir desses conhecimentos da estrutura, do tipo de elemento, a gente consegue, por exemplo, definir a densidade do composto. Então, basicamente, a densidade ou a massa específica, ela vai depender do número de átomos associados a cada célula unitária, o peso atômico, né? Porque se eu tenho, por exemplo, 10 átomos de um composto que o peso atômico é 1, e eu tenho 10 átomos de um elemento que o peso atômico é 100, então a gente sabe que o peso atômico vai interferir na densidade, correto? Então, a nossa densidade é função do número de átomos, do peso atômico de cada átomo, do volume da célula unitária e do número de Avogadro, ok? O número de Avogadro a gente já viu bastante nas aulas. Então, fazer um exemplozinho. Como é que funciona? Por exemplo, o ródio apresenta um raio atômico de 0,134 nanômetros, né? Então, esse é o raio. Quando se fala de raio, tem uma esfera perfeita, se trata de uma esfera perfeita, e aqui o raio é a distância entre o centro e até a extremidade, né? Então, essa distância, esse raio atômico é de 0,134 nanômetros para o elemento químico ródio. Se a gente for pegar outro elemento, aí o raio atômico já muda. A estrutura cristalina, que o ródio vai estar quando sólido, é a CFC, ou seja, a cúbica de face centrada. Então, a gente tem o raio, a estrutura e o peso atômico, que tanto o raio quanto o peso atômico a gente consegue encontrar em algumas tabelas periódicas. Em algumas tabelas periódicas tem aqui o raio atômico, mas o peso atômico em todas você vai encontrar. Okay? Esses valores são tabelados, viu, pessoal? Então, esses dados aqui são tabelados. Aí aqui se pergunta, calcule sua massa específica, né? Já que o ródio ele vai ter o tipo de estrutura CFC e o raio atômico é 0,134 e o peso atômico 102,91. Bom, se a gente for analisar a equação aqui, a gente precisa do número de átomos, correto? Agora, vamos lá. Como é que eu vou saber o número de átomos, né? Então, o número de átomos vai depender justamente da estrutura. Deixa eu voltar lá, para a tabelinha. Tá vendo? CFC. Então, CFC eu vou ter aqui, ó, átomos por célula. Eu vou ter quanto na estrutura CFC? 4. 4 átomos. Então, eu já sei aqui, ó, que o número de átomos na minha estrutura CFC vai ser igual a 4. O volume, o VC. O VC tabelado também, que é 16 vezes o raio ao cubo vezes a raiz de 2. Onde é que eu achei esse valor? Aqui, ó. CFC. O volume é dado por essa equação. O volume da célula unitária é dado por essa equação. 16R ao cubo vezes a raiz quadrada de 2. Ok? Então, aqui nessa tabela eu peguei o volume. Nessa outra eu peguei a quantidade de átomos por célula, que é 4. E aí, eu já tenho aqui o peso atômico e o raio já foi fornecido no problema, né?
que é 0,134 e 102,91 gramas por mol. Só que o que acontece? Olha as unidades que eu vou ter aqui. Grama por mol, e aqui está em nanômetros. Nanômetros. Então, eu tenho que converter esse nanômetro para centímetro. Então, quando eu faço essa conversão de nanômetro para centímetro, é 10 a... vai ficar... É 10 a menos 8. Fica 1,34 vezes 10 a menos 8. Ok? Então, converti aqui, ó, nanômetros para centímetros, o valor do raio. Tenho o peso atômico, tenho o número de átomos e tenho o volume. A equação é o quê? Número de átomos, aqui o peso, o volume aqui e o número de Avogadro, que é bem conhecido nosso. Então, a densidade vai ser, só substituindo na equação, ó, N. N é 4 átomos, ok? Peso atômico, o A, 102,91 gramas por mol. Coloquei aqui. Vou fazer o produto desses dois carinhas aqui. E aqui o volume é 16, tirei daqui, ó, 16 vezes o raio ao cubo. Lembrando que o raio está em centímetros, né? 10 elevado a menos 8. Isso aqui está elevado ao cubo, vezes a raiz de 2, vezes o número de Avogadro, que é 6,023 vezes 10. Aqui, esse 23 é elevado, então vai ficar 10 elevado a 23. Ok? Então, a gente tem aqui, se for analisar todas as unidades, a gente tem átomos. O número de Avogadro é justamente a quantidade de átomos por mol, né? Então, cortando átomos com átomos, mol por mol, vai ficar só grama, centímetro elevado a 3. Então, vai ficar aqui analisando só as unidades, né? Grama, centímetro elevado a 3 é centímetro cúbico. E aí, executando os cálculos de multiplicação aqui, multiplicar tudo isso aqui e depois dividir, né? Eu vou encontrar a densidade de 12,55 para o ródio. Então, dessa forma aqui, ó, através do tipo de estrutura, o conhecimento do tipo de estrutura que ele forma, a gente consegue determinar a densidade dele quando tiver sólido. Ok? Deu para entender, pessoal? Essa questão? Eduardo, Júlia e Tadeu. Bem, aqui tem alguns exercícios bem simples que eu separei para vocês fazerem também, treinando. Só são 5 exercícios. Aí esse aqui eu vou mandar para vocês responderem. Alô? Calma aí, mas primeiro bora resolver o outro aqui. E o sétimo que tá pegando aqui, velho. A sétima? Isso. Pronto, eu vou fazer o seguinte. Essas questões aqui vocês podem fazer e me entregar depois na próxima aula. Que aqui é mais questão de estudo, porque próxima aula também eu vou passar um trabalho para vocês valendo nota, viu? Aí aqui é mais questões para vocês treinarem o que a gente viu hoje, ó. Qual tipo? Nossa, porque aqui eu tô meio complicado aqui com a pequena, eu olhando minha pequena, que aí tá meio difícil Pronto. de se concentrar. Pronto, mas essa aula que eu vou deixar gravada. Aí, aqui tá, como eu disse, aqui tá uma questão resolvida, eu vou postar no canal no YouTube, vou botar o link aqui no grupo, viu? E aí eu vou
vou explicar a questão que vocês querem aí. Vou fazer aqui pelo Zap. E aí mando para vocês, explicando que eu acho que essa questão é comum de todo mundo, né? Foi incomum de vocês. Ficaram com dúvidas.